Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui no meio do Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, no Rio de Janeiro, aqui em 2025. E agora eu vou trazer um tema muito especial para vocês, que são os abortamentos previstos em lei. E o meu convidado de agora no podcast é o Dr. Eduardo Santana, que é professor da graduação e da pós-graduação da Faculdade Israelita Albert Einstein e também professor adjunto da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Bem-vindo, Edu. Vou chamar ele de Edu, porque ele é meu amigo pessoal. Obrigado pelo convite. Edu. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Obrigado. Eu te admiro muito. Obrigado, Edu. Vamos lá, eu vou começar já jogando a pergunta já de cara para você explicar para a gente. Quais que são as situações em que o aborto é permitido por lei no Brasil? Olha, diferente de outros países, né? O Brasil ainda tem basicamente 3 indicações que a lei libera o abortamento. Uma é risco de vida materna, o outro é a presença de anencefalia, né? E o terceiro é gravidez decorrente de estupro. Essas condições, elas são habilitadas em lei hoje. Elas estão previstas, né? Isso é muito difícil porque a gente tem uma série de outras coisas que não contempla na lei, e aí o Brasil tem dificuldade nesse quesito. Nós vamos conversar sobre elas já já. Então, já que você falou que violência sexual é um dos motivos, é uma das possibilidades para a gente realizar o aborto de forma legal, eu queria te perguntar o seguinte: é necessário judicialização para a gente conseguir fazer o aborto nessas pacientes? Então, quando a gente tem essas causas previstas em lei, existe um fluxo para isso, né? Você deve mandar, primeiro de tudo, a mulher para um centro de referência para receber essa assistência do abortamento previsto em lei. E, para sua surpresa, a gente tem só 1,8% dos municípios com algum centro de referência para isso. Ou seja, no nosso país, a maior parte das mulheres vão ter que viajar para algum lugar para conseguir receber essa assistência adequada. Isso preocupa muito a gente. É muito preocupante. E pensando nessa questão, para o ginecologista que está assistindo a gente, né? Se você pudesse orientar, recebi um caso de uma paciente vítima de violência sexual e ela está grávida e tem desejo da interrupção da gestação. Como que a gente procede nesse caso? Como que a gente aborda essa situação? A primeira coisa é acolher a pessoa, né? A gente tem... Imagina o que é isso na vida de alguém. Então a gente tem que acolher essa pessoa, explicar para ela o que está previsto em lei, acalmar ela num dia difícil da vida dela, e aí você vai checar no seu município, se o seu município tem esse serviço de referência. E aí você vai orientá-la que ela vai ser encaminhada para um lugar onde ela também vai ser bem acolhida. Eu faço essa cama toda porque é muito importante a gente acolher direito a pessoa. E aí chegando lá, existe uma logística, uma organização do serviço, né? Então, a pessoa vai ter assistência multidisciplinar, então ela vai ter psicóloga, vai ter o obstetra, vai ter enfermagem, não é uma coisa bagunçada, existem protocolos para isso, né? Então a gente vai ter toda uma sequência de eventos organizados. Tá, e aí ela chegou no serviço e ela vai proceder. E precisa de boletim de ocorrência para fazer isso? Não mais. Antigamente precisava, né? A gente até tinha alguns serviços de referência que tinha delegacia de polícia no mesmo setor do hospital para fazer essa habilitação. Hoje a gente tem formulários a serem preenchidos, formulários que a gestante vai assinar também, e a gente, tendo a participação de 2 médicos nesse protocolo, a gente consegue agregar que os trabalhos sejam feitos com segurança. Felizmente, né, Edu? Porque a gente vê que realmente as mulheres conseguem ter um pouco mais de acesso e mais tranquilidade para passar por essa situação que já é tão difícil, e quanto mais entraves a gente coloca, pior fica a situação, né? Então a gente tem uma demanda grande para isso, né? No Brasil, a cada 3 horas e meia é realizado um abortamento legal. Olha, eu não sabia desse dado. É um número grande, né? É grande mesmo. Mas a gente também tem umas milhares de abortamentos ilegais que estão ocorrendo ao mesmo tempo e que a gente também tem que olhar para isso. Com certeza. Se a gente for pensar então no cenário agora da paciente que faz o diagnóstico de anencefalia, tá? Então a gente falou agora das pacientes vítimas de violência sexual, agora vai entrando nesse cenário específico da anencefalia. Fiz o diagnóstico de anencefalia. Como que essa paciente vai ter direito a esse abortamento? Quais são os procedimentos, né? O que a gente precisa, que a lei exige para que essa paciente possa ser submetida ao abortamento? De forma inicial, o documento do laudo de ultrassom, ele é necessário. Porque não é só alguém te falar que o exame não deu certo, né? A gente precisa documentar isso em papel e em imagens, né? Para que aí sim essa pessoa leve o documento do ultrassom no serviço de referência e dá entrada nesse processo específico. Então, não dá para ser uma coisa, olha, me mandaram vir aqui porque me disseram que eu tenho anencefalia. Não, você tem que levar o documento e aí vai ser o seu cartão de entrada para receber essa assistência. E se a gente faz o diagnóstico, às vezes, de uma paciente com anencefalia mais tardiamente, por exemplo, após a 22ª semana de gestação,
Ou ainda, se essa paciente foi vítima de estupro e chegou para a gente ali num cenário mais avançado da gestação, qual que é o entendimento legal e ético hoje em dia no Brasil em relação a esses casos? Olha, a gente tem uma dificuldade porque esses processos de interrupção de gravidez, eles são mais viáveis e mais tranquilos pela lei quando feitos antes de 12 semanas, né? Isso é um problema no Brasil porque o tempo que a pessoa descobre as coisas e vai procurar ajuda já passou muito tempo. Então a gente ainda tem entraves na admissão de pacientes que descobriram gravidez decorrente de estupro ou de anencefalia e que chegaram de forma avançada. Então muito se discute se antes, por exemplo, de induzir um parto, a pessoa teria que fazer a paralisação dos batimentos cardíacos do bebê, e aí a gente entra numa outra temática muito complexa também. Mas as pacientes podem fazer, então hoje em dia... Podem fazer, está previsto em lei, né? É interessante trazer isso, porque às vezes o nosso colega que está ali nos assistindo agora, às vezes ele não sabe que pode interromper até mais tardiamente. Fala para o paciente, olha, você vai ter que ficar com isso agora. Isso, e vai ter que ganhar esse bebê, e aí a senhora coloca para adoção, né? E existe essa fala, a gente sabe que existe, mas se for desejo da mulher interromper a gestação, é importante que você saiba que é possível. O acolhimento é fundamental. E a mulher tem que ter esse poder de decisão sobre um caso que ela já sofreu ali e que, eventualmente, se for um anencefalo, não vai sobreviver após o nascimento, né? Então, acho que isso é um ponto interessante. Agora, e quando a equipe de saúde ou a própria instituição, ela não está de acordo com essas interrupções, como proceder, né? Porque às vezes a gente se esbarra em questões até éticas e legais de equipes que não querem fazer o procedimento por questões de crença, de fé, de qualquer coisa mais, né? Isso é muito frequente, né? Esse é um dos motivos que a gente não tem serviços de referência em todos os hospitais. A gente encaminha seus pacientes para locais específicos que já têm um entendimento do que vai ser feito ali. Mas o médico, ele tem o direito, né, de, por exemplo, alguém vai ter que fazer uma infusão de KCl intracardíaca no bebê. O médico, ele tem o direito de se sentir desconfortável, um médico específico, de fazer esse procedimento. Mas a paciente também precisa ser acolhida e precisa ser feito o que está previsto em lei. Então, alguém neste serviço precisa abrigar essa função de realizar, quando necessário, esses procedimentos. O médico ele pode recusar, mas a instituição tem que assumir, né? A verdade é essa. Nós estamos falando de lei, né? Isso. Então, o serviço de referência existe para executar o que a lei pede e para acolher as pessoas. E se a gente falar, já que você entrou nessa seara, se a gente falar de objeção de consciência, primeiro, o que é objeção de consciência e até que ponto o médico ele pode realmente se abster de fazer aquele procedimento? O médico, ele também é uma pessoa, né? E ele também tem crenças religiosas, éticas e morais, né? Isso é levado em conta no Código de Ética Médica, é levado em conta em todas as discussões, né, de perfil ético, mas é o que eu disse. No mesmo serviço, isso já aconteceu também no serviço que eu trabalho, um médico que foi escalado para fazer isso não se sentiu confortável, e aí ele assumiu a coordenação do serviço. Nós vamos até em alto escalão, se precisar, diretor técnico, tudo, para alguém precisa assumir essa função. Mas é um direito médico, né? A gente fala, a paciente escolhe o médico que ela quer. O médico também tem direito de escolher prestar um serviço a uma pessoa, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que é um ser humano que está ali também. A não ser que seja uma situação de emergência, né? Uma situação de emergência. Aí o médico não tem como escolher, né? Aí ele tem que agir de forma rápida. Mas aqui nós estamos falando de uma coisa muito delicada, é um assunto complexo e sensível. E que o ideal é que, se o médico tiver objeção realmente de atender aquela paciente, que ele não transpareça isso para a paciente, né? Que ele faça o acolhimento. Que já é uma pessoa que está chegando muito fragilizada. É um grau de vulnerabilidade altíssimo, né? Então, que o médico realmente tenha consciência disso. Olha, não quero fazer, mas eu tenho que acolher essa paciente. Exato. E aí eu vou passar para outros colegas, para outras pessoas da diretoria. Existe serviço de referência. As pessoas são treinadas para já ter trabalhado esse perfil ético, né, do que vai prestar de assistência, sem ter conflito no susto. Mas você não acha que isso é um problema também, se a gente for pensar? Porque, na verdade, aí acaba que os outros serviços não estão tão preparados para receber essa população. E eu acho que a coisa tinha que ser disseminada realmente para todos os serviços. Com certeza, né? É o que a gente falou agora há pouco, né? 1,8% dos municípios tem serviço de referência. Então, assim, nós estamos falando de uma grande maioria sem serviço. A gente precisava ter esse pensamento em todos os países. E a preparação dos médicos. E sem falar na quantidade de vítimas de violência sexual que a gente tem, né? Então é um número imenso. Absurdo.
E se a gente for considerar o terceiro cenário de aborto previsto aí, que seriam as pacientes que têm alguma doença, né? Risco de vida materna. Sim, na universidade a gente tem muitos casos assim, né? Então, eu lembro até recente, a gente teve uma paciente que estava com fração de ejeção de 19%, uma cardiopata grave, e aí colocá-la ainda sobre regime de gestação certamente ia obituar. Então, como a gente faz isso na universidade, é até legal comentar isso com as pessoas, né? A gente convoca uma reunião clínica com todas as especialidades, então ali estava a cardiologia, a obstetrícia, a psicologia, mas assim, todo mundo junto. A gente faz uma apresentação desse caso com todo o staff, todos os médicos da especialidade carimbam no prontuário médico. Isso é um documento que, além de estar previsto em lei, a gente homologa que a paciente foi acolhida por todas as disciplinas. Então a gente consegue oferecer ciência dentro do acolhimento. E é muito legal, porque aí todos os especialistas vão conversar com a paciente lá naquela hora. Que legal. Isso deixa a paciente muito segura para saber que é super delicado encerrar a gravidez de quem não queria. Super. E é interessante porque a lei ela prevê até menos profissionais carimbando e assinando isso, né? Então quando se reúne uma equipe interdisciplinar ali que vai atuar sobre segurança para todo mundo. É uma segurança para todo mundo. Para nós médicos. Sem dúvida nenhuma, né? Agora, pensando no cenário, a gente falou dos casos de abortamento previstos em lei. E se eu tenho uma malformação incompatível com a vida, tirando a anencefalia que já faz parte desse aborto previsto em lei, existe a possibilidade de judicialização? Essa paciente pode conseguir por outros meios esse abortamento? Sim. Na verdade, se a gente for comparar o Brasil é um dos lugares onde menos condições se estendem ao direito de terminar uma gravidez. A gente tem uma lista enorme de malformações incompatíveis com a vida e que não estão na lei, né? Como é que faz? Então, eu tive um caso recente de uma paciente com agenesia renal bilateral. Não dá para uma criança não ter os dois rins, né? Então, como é que ela faz? Porque não está previsto na lei. Então, existe um fluxo de acolhimento que paciente sai do ultrassom, ela pode falar com o advogado dela, e esse caso foi bem específico. O advogado, na segunda-feira de manhã, entrou com a liminar na justiça, pedindo autorização de interrupção para o juiz. Na segunda-feira à tarde já tinha saído essa autorização. Uau! No mesmo dia. Uau! E aí ela já foi para o hospital e internou para fazer a indução do parto. Eu lembro direitinho disso. Então, e a gente sabe também que existem setores específicos, quem trabalha com malformações congênitas, né? A gente sabe que existem várias da justiça que estão acostumadas a ver casos desse tipo, e saber o entendimento de que aquilo realmente não dá certo depois, né? Ou um outro caso que eu tive de gêmeos coligados pelo coração. Bom, então a abertura, era possível separá-los, eles estavam quase inteiros externos, mas no tórax eles dividiam um coração único. E aí o que você vai fazer? Não tem como separar, né? E não pode ser tarde, porque como você vai fazer uma cesárea de crianças grandes grudadas? Então precisa ser algo precoce e rápido e com acionamento pela justiça. Que legal. Muito bom. Eu acho que é um tema muito sensível, né? Acho que é um tema que a gente, como ginecologista obstetra, tem papel fundamental de conhecer, saber o que a lei prevê. Se tiver objeção de consciência, chamar a equipe, chamar a diretoria do hospital para que possa intervir em relação a essa paciente. E eu finalizo esse podcast agora pedindo para o Edu compartilhar com ele as redes sociais dele e deixar aqui ele aberto também para que ele dê o último recado para quem está nos assistindo. Sim, eu fico feliz de estar aqui hoje com você, com uma pessoa que eu admiro muito, falando sobre um tema importante, né? A gente tem que levar essa informação para o conhecimento das pessoas para trazer mais segurança à saúde das pessoas que a gente cuida. Quem quiser falar comigo, o meu Instagram é dr.eduardo.santana, Dr. Eduardo Santana. E o Edu tem conteúdo super de qualidade lá também. Eu acho que a gente tem que colocar muito conteúdo mesmo, porque de uma época em que os médicos não estavam baseados em evidências, produzindo conteúdo, informações fake news, trazendo para toda a comunidade, para o público leigo, isso foi um desserviço realmente à medicina, e a gente que faz conteúdo de qualidade, que está preocupado com as evidências, tem que entrar na internet sim para fazer conteúdo de qualidade. Então, mais uma vez, obrigado por ter aceitado esse convite, e a gente se vê numa próxima. Com certeza, abração.